Bem, amigos, bom dia, como estão vocês? Tudo bem? Eu sou o Roque Paulo Santos, analista aqui do Entrando em Ação, e você já sabe, aqui todos os dias nós começamos com as principais informações do mercado para que você tenha aí um excelente dia de negócios. Hoje, terça-feira, dia 19 de setembro, como sempre, vou pedir a você que gosta do nosso conteúdo, que curte o nosso canal, que acompanha o nosso trabalho, que deixe o seu like, deixa aí rapidinho enquanto eu vou fazendo essa apresentação aqui, porque essa é a maneira que o YouTube tem para entender que esse conteúdo é relevante e recomendar ele para um número maior de pessoas, tá certo? Então dê o like aí que você ajuda a gente bastante. Aproveita também o espaço aí embaixo, comenta, deixa aí sua pergunta, dúvida, elogio, crítica, sugestão. O espaço é seu. Compartilha também esse vídeo com o maior número de pessoas nos seus grupos de família, de amigos, de colegas de trabalho. Compartilha também aí com sua lista de clientes se você é profissional de mercado, faz essa recomendação. Tenho certeza que eles vão gostar, e se não é inscrito ainda no canal, se inscreve, ativa as notificações para ser o primeiro a ficar sabendo sempre que tiver um vídeo novo por aqui. Vamos lá. Ontem a gente começou, inclusive quem teve a oportunidade de ver o meu artigo lá no Invest, viu que a gente estava começando, né, ontem a semana da super quarta, e como eu já tinha dito, não era uma super quarta assim tão cheia de expectativas. Afinal de contas, a gente já sabe mais ou menos o que é que deve acontecer amanhã. Hoje as reuniões começam, né? Tanto a do FONC, que é o Comitê de Política Monetária lá dos Estados Unidos, né? Do Fed, e começa a reunião também aqui do Copom, que é o nosso Comitê de Política Monetária do nosso Banco Central. Vamos dar um resuminho mais ou menos do que a gente já viu ao longo das últimas semanas, para entender mais ou menos por que a gente já sabe o que é que vai acontecer. Lá nos Estados Unidos, na última reunião, o Fed deixou bem claro que eles ficariam data dependentes e que poderíamos observar uma nova pausa a depender dos dados que viessem. Que foi o que a gente observou nas últimas semanas de lá para cá. Nós vimos que os dados de inflação eles se mantiveram controlados. Não dá para dizer controlados, não, estáveis, não dá para dizer que eles estão controlados, afinal de contas existem alguns fatores ainda aí que precisam ser observados e cuidados. Tivemos um arrefecimento do mercado de trabalho, e esse é um ponto importante porque é um dos núcleos mais duros para a inflação lá nos Estados Unidos, apesar, inclusive, a gente está com um processo de greve lá do principal sindicato, o sindicato mais forte, que é o sindicato dos operários da indústria automobilística. Mas nós vimos também que a produção industrial, né, os dados de PMIs, eles são de certa forma animadores, dando a entender que o reflexo da política restritiva, austera, já teve o seu pior momento de impacto, porém a gente observa que em nenhum momento o consumo lá desacelerou. E esse é o principal ponto, né? A inflação oriunda do elevado grau de consumo ainda causa uma certa preocupação no Fed, e por isso que a gente não pode dizer que a inflação está controlada, ela está estável. Dessa forma, inclusive indo de encontro positivo aí às expectativas do mercado, a gente acredita sim numa manutenção lá nos Estados Unidos, não é uma taxa cravada, lá a gente tem uma faixa da taxa de juros entre 5,25 e 5,50, é o que a gente acredita que haja de fato essa manutenção da taxa, que lá o pessoal no mercado chama lá de skip, e que o Jerome Powell não gosta em nenhum momento desse termo, mas a verdade é essa, a gente imagina que por lá isso deve acontecer. Mas como eu disse ontem, a expectativa já era por essa super quarta, e de fato ela já fez preço ontem. O mercado por lá, mesmo tendo um dia onde no intraday houve uma oscilação até relevante, o mercado tanto lá como cá foi muito parecido. A expectativa pela reunião dos comitês de política monetária fizeram que a realização acontecesse dentro do mesmo dia, né? Então, com exceção de alguns pontos fora da curva, como por exemplo lá nos Estados Unidos, no caso da Apple, que sofreu bastante na semana passada, os investidores entenderam ali uma oportunidade de compra e compraram as ações, foram as compras das ações da Apple, fazendo com que a empresa subisse 1,68% ontem, indo no sentido oposto do próprio mercado que realizou no final do dia. Para vocês terem ideia, como o mercado foi bem flat ontem, o Dow Jones fechou com alta de 0,02%, S&P 500 fechou em alta de 0,07%, e o Nasdaq fechou em alta, se é que pode se dizer isso, de 0,01%. O mercado foi extremamente cauteloso por lá. Por aqui, ontem nós tivemos a divulgação
Boletim Focus, que eu disse que se tivéssemos algumas alterações importantes iríamos comentar hoje, e faz bastante sentido. Nós tivemos alteração no IPCA, que foi revisado para baixo em 2023 para 4,86 e 2024 para 3,86. PIB revisado para cima em 2023 para 2,89 e 2024 para 1,50. O câmbio revisado para baixo para 2023 4,95, para 2024 R$ 5,00 e Selic se manteve estável aí, sem revisões, 11,75 para 2023, 9% para 2024. Por que foi importante a gente fazer esse parêntese aqui para falar do Focus? Porque a reunião daqui também começa hoje, foi o que nós vimos também da última reunião para cá. Na última reunião ficou praticamente já contratado um novo corte de 50 pontos base. Nós vimos uma evolução da inflação, que era algo, de uma certa maneira, esperada. Primeiro que a gente estava tirando da sequência dos 12 meses dados bem negativos, né, de deflação do ano passado. Só que a gente, de junho para cá, a gente viu uma certa escalada, uma escadinha da inflação, porque a gente viu a inflação de julho já sendo positiva, saindo de uma deflação em junho, e uma nova inflação também positiva em agosto, sendo que a de agosto veio praticamente o dobro da de julho, mesmo vindo um pouquinho abaixo do esperado. Então, é importante a gente ter muita cautela. Então, dessa forma, eu não acredito que o Banco Central venha a fazer nenhuma aceleração no pace, como algumas pessoas imaginavam que isso poderia acontecer, né? O Banco Central ficaria data dependente, que observaria os números de mercado no decorrer do tempo, porém, também ficou bem claro de que esses dados que vieram, né, ao longo da semana ficou bem claro que esses dados que vieram não seriam suficientes para que o Banco Central acelerasse o ritmo, e quem acompanha o trabalho do Roberto Campos Neto sabe que ele não iria, em hipótese alguma, acelerar para 0,75 agora. Ele deve manter o pace aí e cortar 50 pontos base, ou seja, 0,5%, na reunião que começa hoje e será divulgada amanhã. E aí, em função disso, foi que nós tivemos um mercado muito parecido aqui no Brasil com o que aconteceu lá nos Estados Unidos. No intraday, um movimento até que manteve a Bolsa num patamar positivo, porém, à medida que a tarde foi chegando, a realização também foi prevalecendo inclusive sobre a Vale, que já sofria com os dados de minério de ferro ontem, e a alta da semana passada deixou aí um prato cheio para quem estava com o Vale botar dinheiro no bolso. Então, a alta do petróleo, a gente vai falar daqui a pouquinho de petróleo, não foi suficiente para segurar os preços, né? Então, basicamente foi isso. O nosso índice terminou fechando ontem no negativo. E aí, o que foi que nós vimos? O Ibovespa fechou então em queda de 0,4%, né? Cotado a 118.228, sendo as maiores altas e maiores baixas do dia Braskem puxando lá com alta de 5,83% e Dux 4,74%. Na ponta oposta, Vamos caiu 5,66% e TOTUS caiu 4,17%. Dólar futuro fechou ontem em queda de 0,35%, cotado a 4,883, ou seja, já reduziu bastante em relação àqueles R$5 que nós tínhamos visto, né? Hoje, no nosso calendário, já tivemos divulgação aí da inflação na zona do euro, veio um pouquinho abaixo do esperado no ano contra ano, a expectativa era de 5,3, veio 5,2, excelente sinal, né? Excelente sinal, a gente não via esse recuo, por menor que fosse, na inflação da zona do euro já há algum tempo. Hoje nós vamos ter IBCBR. IBCBR que é aqui no Brasil, é uma proxy do PIB. A gente teve uma revisão da expectativa do governo ontem para cima e o próprio Focus também mostrou essa revisão. Vamos ver o que acontece. Temos licença de construção lá nos Estados Unidos, que não é um dado importante, mas não é dos mais relevantes para o que a gente vai observar essa semana. E no final do dia, lá às 22 horas, mas já quarta-feira na China, taxa preferencial de empréstimos, que é o equivalente aí também uma taxa de juros importante deles lá. Aqui não. Mercado hoje, né? Minério de ferro, nós tivemos o mercado fechando em queda de 0,52, ou seja, mais uma queda. O petróleo Brent
por sua vez, subindo 0,69, já extrapolando ali a barreira dos 95 dólares. Isso vai bater aqui no nosso bolso, tenho certeza disso. Moedas emergentes, peso mexicano subindo 0,28, Zahar subindo 0,30, rublo subindo 0,34, lira turca caindo 0,07, dólar australiano subindo 0,30, dólar neozelandês subindo 0,34, DXY nesse momento caindo 0,11, bolsas na Ásia, Tóquio retornou de feriado caindo 0,8, em Hong Kong alta de 0,27, na China queda de 0,19, na Europa nós temos Paris subindo 0,27, Frankfurt caindo 0,02, Madrid subindo 0,56, Londres subindo 0,20, Eurostock subindo 0,31, futuros americanos, Nasdaq subindo 0,14, Dow Jones subindo 0,11, S&P futuro subindo 0,13 e EWZ, nosso ETFzinho de bolsa lá fora, em pré-abertura aqui, aparentemente vai cair 0,5%, que é o que está lá programado para abertura nesse momento. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado. A gente procurou fazer esse resuminho hoje do que vai acontecer aí em relação às duas reuniões, né? Vamos ficar atento também. Hoje o mercado, ontem inclusive, a liquidez foi baixinha, não foi das piores, mas também ficou longe das melhores, 19 bilhões aí de volume de negócio no Bovespa. A gente sabe que num dia bom vai bater ali perto dos 30 bi, tá certo? Então é isso, o mercado hoje deve ser cauteloso mais uma vez, eu acredito, então atenção aí às boletas, porque a liquidez também não deve ser tão grande assim, tá certo? Então é isso, um grande abraço, uma ótima terça-feira a todos e como eu digo sempre, é hora de entrar em ação.